Não, curta. Não, é curta. Curta, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá. Paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo aqui ao canal Metanoia, onde a gente fala a respeito da palavra de Deus, palavra de fé, palavra de salvação, palavra de edificação para as nossas vidas. E se você gosta desse tipo de conteúdo da palavra de Deus, acerca de Deus, curta o vídeo, se inscreva e ative esse sininho, porque toda segunda-feira e quinta-feira tem vídeo novo para que a gente venha meditar na palavra de Deus, amém? E hoje vamos falar a respeito de fé, da nossa fé cristã. A fé é o firme fundamento, como a palavra de Deus nos ensina. E hoje vamos falar a respeito um pouco disso, amém? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler aqui o versículo de número 6, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Primeiro ponto que a gente vai analisar é que a nossa fé, primeiro, fé é acreditar em Deus. Isso mesmo, fé é acreditar que Deus, Ele existe, que a gente tem um Criador acima da nossa compreensão, em que criou o céu, criou a terra, criou o mar e criou nós. Então a gente tem que acreditar que Deus, Ele existe e que Ele é Criador de todas as coisas. A palavra de Deus nos ensina que Deus, Ele nos deu o fôlego de vida. Quando a gente respira, isso aqui é Deus que me deu e Deus te deu. Então Deus, Ele é Criador de todas as coisas. É acreditar com convicção que Deus, Ele existe. E o segundo ponto é ter convicção daquilo que não se vê. A palavra de Deus aqui é claro que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. A gente não vê com os olhos, mas a gente acredita que aquilo vai acontecer. Isso é fé, é ver além dos olhos. Pois a palavra de Deus nos ensina que o justo, ele vive da fé. E um exemplo disso é o nosso Abraão, ou no caso Abrão, Gênesis 12, onde a palavra de Deus vai mostrar que ali foi uma atitude de fé. Ele não viu Deus, a gente não vê com os nossos olhos Deus, mas pela nossa confiança, a nossa convicção e a nossa crença, a gente faz. Por quê? Porque Deus, Ele existe. E Abraão, na atitude de fé, ele saiu da sua terra e da sua parentela. Aquilo ali foi uma atitude de fé. Então a gente vê que fé é ter a convicção que existe um Deus que a gente não vê, ou alguma circunstância, alguma situação, algum milagre que a gente precisa, alguma bênção, a gente não vê no presente, mas pela fé a gente enxerga, a gente atrai aquilo que não existe a acontecer, a existência. Então a gente vê que fé, ela é poderosa, ela é o firme fundamento. A fé é como se fosse uma coluna de uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, tem que ajeitar tudo direitinho, o terreno, e tem que colocar as colunas para poder dar uma firmeza, uma sustentação àquela casa, porque senão cai. Tem que ter esse firmamento, tem que ter essa crença, porque aquele que duvida, aquele que não crê, ele cai, vira um desviado, já não acredita mais, vira ateu, como muitos estão fazendo. Então é a gente ter convicção disso. Glória a Deus. E o terceiro ponto é acreditar na palavra de Deus. Esse é um ponto importante. A nossa fé, ela é firmada naquilo que a gente ouve da palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma certa vez Jesus Cristo estava pregando, João capítulo 8, e a palavra de Deus vai nos mostrar no versículo de número 30,
em que muitos creram em Jesus Cristo. Muitos creram na pregação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo se virou para aqueles que creram nele e disse: se vós permanecer verdadeiramente nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Mas foi para aqueles que creram na palavra, deram crédito à palavra de Deus. Hoje a gente vê, não só hoje, mas em toda a história sempre aconteceu isso, de um povo que não dá crédito à pregação da palavra de Deus. E o diabo, meu querido, ele sabe disso. O diabo, ele sabe disso. Que se as pessoas crêem na palavra de Deus, ter fé na palavra de Deus, e acreditar em Deus, ter convicção, o diabo sabe que aquela pessoa vai ser salva. O diabo sabe que já perdeu. O diabo sabe tanto que se as pessoas creem em Deus, acreditar na sua palavra, é transformada, que ele tira a palavra dessas pessoas. A gente vê isso claramente. Mateus capítulo 13, eu vou ler aqui, Mateus capítulo de número 13. Olha só como o diabo ele sabe. Mateus capítulo 13, vou ler aqui o versículo de número 19. E ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Vejam só, a palavra ela não entra, a pessoa não crê na palavra, não acredita na palavra. E o diabo sabe disso, que se a pessoa não crê, as pessoas vão ficar doentes espirituais. É arriscado ter um risco muito grande de perder a sua salvação, porque tudo é pela fé. A gente vai ser salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Quando a gente vai orar, a gente tem que ter fé, pois o próprio Cristo falou, Mateus 21:22, e tudo que perdis na oração, crendo, quer dizer, tendo fé, acreditando, tendo convicção naquilo que se está pedindo, vai receber. Tudo, meu querido, é a atitude de fé, pois a palavra de Deus é fiel, é um fundamento, é um firme fundamento. Tem que ter convicção. Não adianta a gente ir para a casa de Deus sem ter fé, está perdendo tempo. A gente tem que ir crendo, a gente tem que sair da nossa casa, indo para a casa de Deus, acreditando já no milagre, já na bênção. E o diabo sabe tanto disso que se a gente crê, a gente fica, vamos dizer, doentes espirituais. Como eu vou ler aqui alguns versículos, que vai falar muito bem a respeito disso. Vejam só, versículo Mateus 13:14, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Vejam só, versículo 15, versículo chave para a gente entender isso. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Vejam só, a palavra de Deus ela é anunciada. A gente tem ouvido, a gente escuta. Mas por que muitas pessoas não têm os milagres, não têm as bênçãos? É porque faz assim com a palavra de Deus, faz desse jeito. Tapa os ouvidos. Ouvindo, por quê? Porque tem ouvido. Mas não ouvireis, não compreendeis. Por quê? Porque tapa os ouvidos. Isso é uma atitude de uma pessoa que tem um coração endurecido. A gente tem olhos, mas as pessoas fazem assim, vendo, não vereis. Por quê? Porque tapa os olhos. E as pessoas acabam não acreditando na palavra, não dando crédito à pregação. E quando a gente não dá crédito à pregação, a palavra de Deus é clara.
as pessoas elas não compreendem e elas não se convertem. Pois o Cristo falou que se a gente der atenção à palavra e der ouvido e abrir o nosso coração, a gente compreende a palavra de Deus, a gente se converte e Ele nos cura. Então vejam só a importância de a gente acreditar nas palavras de Jesus Cristo. Não é simplesmente ter fé para ter um milagre. Não é simplesmente isso. Mas a fé, ela é um fundamento, ela é o principal. Ela é o principal, ela é uma necessidade. E a gente vê que fé, ela é grandiosa. A palavra de Deus fala de Abraão, ele teve uma atitude de fé. Mas também ele fala a respeito também de Moisés. Eu estou citando eles dois porque são os patriarcas, né, vamos dizer assim. E pela atitude de fé de Moisés, ele libertou o povo do Egito. E o Egito ali era uma das nações mais poderosas naquele tempo. Imagina, o cara é idoso e Deus fala para ele, só ele nem tinha exército para a gente imaginar, nem exército ele tinha. Então imagina, Deus fala com ele que vai livrar, vai usar ele para libertar o povo. Quer dizer, é pela fé, meu querido. É pela fé, tem que crer, tem que acreditar. E ele acreditou, tanto acreditou como Deus fez a obra. Então a fé, ela é extremamente importante. Se você der crédito à palavra de Deus, acreditar, ter convicção nas coisas de Deus, com certeza Deus vai nos abençoar, com certeza Deus vai converter aqueles que precisam ser convertidos. Deus vai nos fortalecer, porque a gente precisa se fortalecer no Senhor. Então tudo é pela fé. Então se você gosta, se você quer ouvir mais da palavra de Deus, né, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho, porque toda segunda e quinta-feira vai ter uma palavra de fé, salvação e edificação para nossas vidas. Deus abençoe e a paz de Senhor Jesus Cristo, e até a próxima.